Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Aqui é a missionária Deusirene Oliveira e eu quero estar trazendo uma palavra para o nosso coração. Uma meditação para que a nossa vida, o nosso espiritual venha a ser sempre edificado em Deus. Quero estar deixando aqui para a nossa meditação João capítulo 1, do 35 ao 42. Filhos de Deus. O que há em um nome? Olha só o que diz o texto em João 1, 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhes: Rabi, que quer dizer mestre? Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Durante muito tempo, eu não entendia o significado do meu nome. Eu sempre gostei muito de ver significados e nenhum livro de significados eu encontrava a definição de Deusirene. E muitas pessoas me perguntavam, qual o significado de Deusirene? É um nome incomum, não é tão comum como Maria. E aí eu sempre dizia: Deusirene quer dizer Deus ama a Irene. E sempre que alguém, e eu tomei isso como verdade, e sempre alguém dizia: qual o significado de Deusirene? Eu dizia: Deus ama a Irene. É esse o significado? Eu disse: sim, é esse o significado. Eu tomei posse disso. Depois de muitos anos mesmo, eu olhando na internet, fazendo uma pesquisa para uma ministração, eu lembrei do que eu sempre falava: Deus ama a Irene. E eu disse: será que já tem o significado de Deusirene? E fui buscar. Meu nome é Deusirene com Z. E eu procurei com Z. E quando eu olhei, eu fiquei surpresa. Porque aquilo me trouxe uma alegria tão grande. Um prazer tão imenso. O significado é o seguinte: Deusirene, dádiva de Deus. Como eu fiquei feliz, porque eu sempre dizia, quando alguém perguntava, Deus ama Irene. Agora, ser uma dádiva de Deus é algo assim maravilhoso. Todas as vezes que eu perguntava para minha mãe qual era o significado desse nome, a minha mãe dizia: eu conhecia uma pessoa muito boa, muito gentil, e o nome dela era Deusirene. E isso me trazia paz, isso me trazia alegria. E dádiva de Deus é o que eu quero ser para o Senhor Jesus. Eu quero ser verdadeiramente uma dádiva, porque eu quero honrar o meu Pai na beleza da sua santidade. Mas eu quero te contar em rápidas palavras uma outra história, não sobre mim, mas sobre alguém que escreveu uma carta ao seu filho recém-nascido.
para que ele viesse ali quando ele já estivesse mais velho, né? Ou chegasse ali no seu melhor entendimento e compreensão. E na carta estava assim: meu querido garoto, papai e mamãe desejam que você encontre a luz e permaneça focado nela. O seu nome chinês é Xin Xuan. Xin significa fidelidade, contentamento e integridade. Xuan representa afeto e luz. Ele e sua esposa escolheram um nome que alicerçasse as suas esperanças para o bebê. Assim também, quando o nosso Senhor Jesus estava começando o seu ministério, ele, quando encontra Pedro, ele vai renomear o nome Simão como Pedro ou Cefas. É o que está escrito lá em João 1,42, que foi o que nós acabamos de ler. Ele não foi aleatório, né? Pedro significa rocha. E foi necessário muito tempo até que Pedro viesse a viver de acordo com o nome que o Senhor Jesus havia dado para ele. O relato da sua vida vai demonstrar que ele era um pescador de modos impulsivos. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai perceber ali que Pedro, ele era um tipo de homem tão inconsistente como a areia movediça. Lá em Mateus 16, do 22 ao 23, vai ali contar um desacordo que Pedro tem com Jesus. Quando ele sabe que Jesus passaria pelo sofrimento, ele diz: olha, você não precisa passar por isso. E Jesus vai repreender ali ele de forma severa. Ele também feriu um homem ali com uma espada, né? E Jesus reconstitui aquela parte que foi cortada, que foi ferida. E Pedro também, a gente vai perceber que ele nega o Senhor Jesus 3 vezes. Como está escrito lá em João 18, do 15 ao 27. E nós lemos em Atos dos Apóstolos que Deus, ele trabalha em Pedro, né, por meio dele mesmo, né, para estabelecer ali a sua igreja. E Pedro, ele, com o passar do tempo, com o tempo com Jesus, com os exemplos, com a caminhada, ele verdadeiramente se torna uma rocha. Se você, meu irmão, como Pedro, se você tem seguido e servido ao Senhor Jesus, você também tem uma nova identidade. Você também tem um novo nome. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 26, a gente vai ver pela primeira vez, né, aqueles do caminho sendo chamados de cristãos. O que isso significa? Uma nova identidade para aquele povo do caminho. Eram os pequenos cristos, aqueles que eram de Cristo. Você agora também tem uma nova identidade. Tem o caráter de Cristo. Precisa refletir a glória de Cristo. E quando esse tempo aqui passar, a palavra do Senhor diz que aos que vencerem, darei um novo nome. Deus, ele é fiel, meu irmão, minha irmã.
e Ele vai completar a sua boa obra em você. Assim como está registrado lá em Filipenses 1:6, Deus completará a obra em você. E eu creio que você vai viver a realidade do teu nome. Caso seja uma realidade desagradável, que Deus te dê uma nova identidade, para que você reflita a glória dele em todo o tempo. Amém? Que eu e você venhamos honrar o nome de Deus quando estivermos chamando ele de Pai. Que verdadeiramente nós venhamos viver como filhos do Deus Altíssimo, sabendo que nas mansões celestiais teremos um novo nome, um nome de vencedor, aquele que passou por todas as lutas, mas que foi forjado, preparado, capacitado e abençoado para viver uma nova identidade. Que Deus te abençoe. Amado e soberano Deus, a Ti, querido, toda a honra e toda a glória. Senhor, venha abençoar a nossa vida, Pai, para que venhamos viver de acordo com a Tua vontade. Eu sei que o Senhor transforma histórias. Eu sei que o Senhor muda situações. Assim como o Senhor, ao chamar Pedro, deu-lhe um novo nome, uma nova identidade. E foi forjando o seu caráter a cada dia. Da mesma forma, Pai, te pedimos que venha nos forjar. Nós sabemos que nem sempre esse processo é suave, mas muitas vezes nos trazem dor, nos trazem sofrimento, mas que tem um peso maravilhoso de salvação. Que o Senhor, Pai, gere em nós um caráter novo, uma identidade nova, uma vida nova, que verdadeiramente nós venhamos ser aqueles do caminho, cristãos, pequenos cristos, que refletem a glória do Mestre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te capacite, te renove e te transforme, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. A paz do Senhor.